primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, nesse congresso aqui com vocês, e falar um pouquinho sobre gestão e odontologia, né? É um tema aí que, ultimamente, ele vem sendo mais abordado, mas que antigamente, né, a gente falando aí de 10 anos, 5 anos atrás, era um tema até então muito pouco falado, né? Sempre existiu, isso vem de anos e anos e anos e anos, porém, dentro da odontologia, está cada vez mais latente, pela necessidade que o profissional hoje, cirurgião dentista, entendeu, né, de ter esse controle aí administrativo, financeiro dentro do seu consultório odontológico. Então, hoje eu trouxe um tema aqui que me deu um frio na barriga gigante quando eu estava na época lá da minha formatura, né, quando eu ainda era estudante de odontologia. Então, vou falar um pouquinho aqui para vocês quem sou eu, me apresentar antes de mais nada. Então, eu sou a Flávia Nantes, para quem não me conhece. Sou graduada pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, lá de Araçatuba, né? Tem 3 campos da Unesp no Brasil, a minha foi Araçatuba, e eu me formei em 2014. Eu sou especialista em implantodontia, então 3 anos depois, né, eu me formei e eu terminei a faculdade, 1 ano depois eu comecei a minha especialização. E eu vou falar um pouquinho sobre também esse processo de especialização, como que eu saí da faculdade e tudo mais, certo? E também sou franqueada da Go Odonto, que é uma rede de franquias ortodônticas aqui no Brasil, que contém mais de 120 unidades pelo país. E se vocês repararem, eu estou em Minas Gerais, São Sebastião do Paraíso, se vocês repararem, vocês vão ver que eu abri a minha clínica no ano da minha formatura, tá? E pode parecer meio loucura, mas eu abri a clínica antes de me formar. Então, eu vou contar um pouquinho aqui dessa história maluca para vocês. E hoje eu sou também professora, né, de gestão e odontologia. Eu tenho um curso que ele se chama Consultório 30+, que eu inaugurei o ano passado, eu criei o ano passado, mediante a necessidade dos dentistas na área de gestão. Então, é algo que eu já praticava desde que eu me formei. Eu vou explicar também o meu processo de gestão na odontologia e que durante uma pandemia eu vi muitos consultórios se fecharem, eu vi muita gente desesperada porque não conseguia arcar com as despesas do consultório, né? E eu pensei, o que eu posso trazer aqui na internet, no meu Instagram, para ajudar esses dentistas que estão aí precisando dessa mão na parte administrativa. Então, foi daí que nasceu o meu curso, que hoje eu tenho aí mais de 300 alunos na parte de gestão e odontologia, certo? Então, vamos falar aí de processo de formatura. Então, quando a gente está no processo de formatura, vem alegria, vitória, sentimento de orgulho, de superação, né? Tudo que eu imagino que vocês vão sentir, quem ainda aqui não se formou, eu acho que é a grande maioria, mas, né, tem o lado bom e também tem o outro lado. Qual que é o outro lado da formatura? É o lado da preocupação, do medo, do desespero, da ansiedade e da pressão. Então, tem o lado bom da formatura e, ao mesmo lado, né, tem um lado não tão bom, que é o lado da preocupação e que, possivelmente, ele vai ficar muito mais tempo, né, aí, ai meu Deus, como que vai ser esse processo, né, a alegria, a vitória, o orgulho, praticamente é no dia ali da colação de grau, do baile de formatura, mas a preocupação, o medo, a ansiedade e a pressão, ela se torna um pouco mais latente aí durante esse processo de pós-formatura, né, formou, e agora, o que vai acontecer? E aí vem aquela pressão, né, a pressão de ao entrar na faculdade e a pressão de sair da faculdade. Antes da gente entrar na faculdade, existe uma pressão muito grande. Que pressão que é essa antes de entrar na faculdade? Que curso que eu vou fazer, né? O que eu vou escolher? Eu acho que vocês passaram por isso. Será que o que eu gosto dá dinheiro? A gente pensa muito nisso, né? Será que eu vou me dar bem nesse curso? Então, tudo isso a gente imagina antes da gente entrar na faculdade. E quando a gente sai da faculdade, o que vem na nossa cabeça? O que vem depois? Depois vem, será que eu estou pronto? Qual rumo que eu devo seguir? Para onde que eu vou? Será que eu ainda precisarei de ajuda, né? Até então, nossos professores estão ali do nosso lado, dentro do nosso box, respondendo todas as nossas perguntas, mas e agora? Cadê esses professores? O que eu vou fazer? Eu vou precisar de ajuda? Para onde que eu vou? Para que cidade que eu vou? Qual que é o rumo que eu devo seguir? Será que eu estou realmente pronto para esse processo pós-faculdade? Essa pressão é a pressão muito grande, que ela exige até mais da gente, por quê? Porque existe uma responsabilidade maior, existe um investimento maior, né? Então, assim, quanto tempo você investiu durante a sua formação, né? Não só a questão de dinheiro, mas a questão de tempo, né, também.
E a responsabilidade em retribuir tudo que os seus pais muitas vezes ajudaram, né? Então aí que está o ponto de atenção. Existe uma pressão antes, existe, mas existe uma pressão pós, que ela é muito mais preocupante. Então esse ponto de atenção que a gente precisa ter ao sair da faculdade, devido muito a planejamento. Se você é uma pessoa que consegue ter um planejamento adequado, se você é uma pessoa que coloca na balança ali, né, o que é certo, o que é errado, o que meu coração quer, o que meu coração não quer, o que a razão me diz. E se você, né, é uma pessoa que, meu Deus, eu tenho medo de errar, tudo bem, né? Tudo bem de você errar, tudo bem de você fracassar, mas você precisa sempre se replanejar. É muito normal você sentir esse desespero, esse frio na barriga. Será que eu vou? Será que eu não vou? E aí, essa balança aí, o que o coração seu diz? O que a sua razão te mostra fazer, né? E a gente vai conversar bastante sobre razão e emoção, porque nesse momento é como se a gente tivesse dois hemisférios mesmo aqui do cérebro falando com a gente, né? Como se o nosso coração às vezes falasse, vai por ali, aí de repente a razão fala, não, vem por aqui. Aí a razão às vezes fala mais alto, o coração não, a mãe fala uma coisa, o pai fala outra, e de repente todo mundo começa a falar na sua cabeça, você não sabe nem exatamente o que fazer, se vai para um caminho, se vai para o outro. Então é muito complicado. E é isso que eu quero trazer um pouquinho hoje nessa apresentação para vocês, para que vocês acalmem o coração de vocês, para que vocês consigam pensar de forma aí, né, não tão racional, mas também não tão emocional. O importante é a gente equalizar esses sentimentos nossos. Qual que é o rumo, né, o caminho de um recém-formado? Vamos lá. Primeiro, tem a vida acadêmica. Quanto tempo vai levar para eu concluir a minha vida acadêmica, né? Mestrado, doutorado, pós-doc. Será que vai levar muito tempo para eu conseguir exercer minha profissão na área acadêmica, né? Como que eu vou me manter nesse meio tempo se eu não trabalhar como dentista? Eu vou conseguir uma bolsa de estudos para fazer o meu mestrado? E se eu não conseguir, será mesmo que eu vou depender dos meus pais, mesmo pós-formada, né? Então, e financeiramente é viável? É bom ser professor financeiramente falando? A gente passa tudo isso na cabeça da gente, né? Então, as vagas são escassas, tem muito daquela questão, né, nas redes principalmente faculdade, será que eu tenho que esperar um professor aposentar para que eu tenha espaço de agir, né, de executar, de poder palestrar, de poder lecionar? Então, é muito complicado a gente prever lá na frente tudo isso, mas é um caminho que você pode seguir, né, desde que o seu coração diga isso, que a sua razão te aponte também certas circunstâncias que te levem para a vida acadêmica, fazer um mestrado, fazer um doutorado, né? Qual que é o outro caminho? O outro caminho de um recém-formado é a vida de consultório, né? Qual que é a vida de consultório? O que você pensa a respeito disso? Eu vou trabalhar para alguém? Ou será que eu monto o meu próprio consultório? Quanto será que eu vou gastar? Será que eu tenho esse dinheiro disponível? Será que meus pais vão me ajudar? Será que eu vou ter que trabalhar primeiro para alguém, juntar uma grana e montar o meu? O que eu quero? O que é melhor? Será que eu vou ter paciente suficiente? Como que vai ser o meu começo? Né? Então, essas dúvidas, elas vão gerando bastante aí na cabeça de vocês, porque na minha aconteceu, né? Vamos mais um outro percurso aqui para um recém-formado. Concurso, né? Será que é difícil passar? Será que o salário realmente compensa? Será que eu vou conseguir crescer nessa área? Será que eu vou ter, o que é melhor, uma flexibilidade ou uma estabilidade, né? Porque o concurso, seja lá, eu vou fazer um PSF, eu vou para o SUS, ou então eu vou passar também algum outro concurso militar, enfim, da aeronáutica, tem diversos concursos. Será que essa estabilidade do salário fixo, isso vai me dar segurança? Será que o 13º vai me dar segurança? Mas e a flexibilidade, né? De eu ter que bater o ponto ali todos os dias e chegar e cumprir? O que é melhor, né? Então, olha a cabeça de vocês, como que pode passando isso. Eu não sei qual que é o período que vocês estão aí, da grade curricular de vocês, mas principalmente o pessoal do último ano vai sentir na pele tudo isso, né? Então, você tem 3 caminhos aí para você seguir, né? Claro que dentro de concurso ele se diverge também, dentro de consultório ele também se diverge. Vou trabalhar para terceiro, vou trabalhar, né, para mim mesma, como que eu vou fazer? Mas a questão é que você precisa avaliar cada condição, né? Planejamento, o que eu quero, o que meu coração fala, o que a minha razão mostra, né? Você precisa se conhecer antes de mais nada. Então vamos lá, vamos fazer esse caminho aqui, ó. Recém-formado, ele pode
primeiro, trabalhar para terceiros, né? Eu vou para uma clínica, né? Eu vou trabalhar primeiro para alguém, pegar uma mão ali, aprender, executar primeiro, né? Não é meu nome que está em risco, é a clínica de alguém. Essa é uma possibilidade. Muitos gostam de ir para essa área. E tem a área de concurso, de postinho aí de saúde, do SUS. E tem também, né, os alunos que vão seguir aí a carreira acadêmica também, que vão prestar concurso muitas vezes. E tem aqueles recém-formados que já falam, não, eu quero ter meu consultório. Né? Então, o que acontece? Quando a pessoa ela é recém-formada, quando o aluno aí, ele acaba de se formar, ou seja, dentista, quando ele termina ali a faculdade, ele tem esses 3 caminhos. Ou ele vai trabalhar para terceiros, ou ele vai montar o consultório próprio, ou ele vai para a área de concurso, seja para o SUS ou seja para a área acadêmica aí, certo? Só que, de repente, depois de muito tempo, depois o recém-formado que decide trabalhar para terceiro, ele fica ali um tempo, com a intenção de juntar dinheiro. Eu vou juntar dinheiro, eu vou juntar dinheiro, eu vou juntar dinheiro, porque um dia eu quero ter meu próprio consultório. Quem trabalha para terceiro, na grande maioria das vezes, ele pensa em um dia, né, independente, assim, alguns é rápido, outros vão demorar mais, mas pensa em ter o próprio consultório. Por quê? Porque começa a ter aquela visão de que, eu tô trabalhando por porcentagem, ou eu tô trabalhando por um fixo, e eu tô produzindo tanto, que se esse tanto fosse 100% para mim, seria melhor. Então eu vou juntar um dinheiro aqui, e um dia eu vou montar meu próprio consultório. Então tem esse pessoal que pensa dessa forma. E tem o pessoal que vai pro concurso. E aí o pessoal que vai pro concurso, eles buscam muitas vezes uma segurança, ele busca muitas vezes uma estabilidade financeira, porque não suporta trabalhar com aquela média, né? Um mês ganha X, outro mês ganha 2X, outro mês ganha meio X, né? Não tem 13º, o consultório acaba dependendo muito dele, então eles buscam o caminho do PSF, buscam o caminho de um concurso que dá uma certa estabilidade, certo? Só que chega um tempo, muitas vezes, né? Não digo todos, claro que tudo tem exceção, que o pessoal aí do PSF ou da área acadêmica que foi ali, fez mestrado, doutorado e de repente fala, não é isso, não me realizei, eu realmente quero voltar para outro processo. Ele também tem a opção de buscar o consultório próprio, né? Quantos dentistas eu conheço que trabalham anos e anos aí no SUS, 20 anos, 15 anos com a intenção de um dia sair e que muitas vezes fica amarrado. Por quê? Porque não se sente seguro de começar o próprio consultório, não aprendeu todo o processo administrativo, mas sente aquele desejo, aquela vontade latente, certo? E tem o recém-formado que passa reto, que ele vai direto, ele já monta o consultório logo de cara, que é essa linha mais distante aí, ó, beleza? Ó, agora vem uma setinha que volta para trabalhar para terceiro. Quando aquele recém-formado ele vai direto para o consultório próprio, ou o que trabalha para terceiro vai para um consultório próprio sem planejamento e sem conhecimento de gestão, a parte administrativa, muitas vezes não dá certo. Muitas vezes acontece o risco de você falir ou então de você trabalhar e pagar para trabalhar porque você não vê lucro no final do mês. Isso é muito comum, porque falta a parte de gestão. Então, o pessoal que vai para o próprio consultório ou que trabalha para terceiro e monta sem um conhecimento específico nessa área, acaba voltando para onde estava, né? É como se eu invisto tudo, depois eu juntei meu dinheiro, passei 10, 15 anos acumulando, montei. Fica 2 anos, 3 anos, volta para trás. Por quê? Porque não aprendeu gestão. Porque não aprendeu a gerir o consultório. Isso é muito importante. A gente está falando de anos e anos e anos para sonhar. E quando realmente acontece, muitas vezes não dá certo. Mas é muito simples. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Certo? Então aqui, e o pessoal do SUS é a mesma coisa. Eles juntam ali, acumulam dinheiro, muito tempo, vai para o consultório e volta para trás. Presta de novo concurso e volta. Ou então quem monta consultório de uma vez acha que vai ser 1000 maravilhas e muitas vezes também não é. Demora muito tempo para engrenar, né? E acaba partindo para outros rumos, certo? Então isso é um ciclo vicioso. Se você não rompe ele através da gestão, é muito provável que pode acontecer essas idas e vindas aí na sua vida, certo? Então é muito importante a gente falar de gestão, é muito importante, olha o privilégio
privilégio, a oportunidade que vocês estão tendo aqui hoje da gente conversar sobre isso. Quem me dera na minha época, lá em 2014, no meu ano de formatura, alguém tivesse falado tudo isso para mim. Eu passei por muitas dificuldades até entender isso que eu falei para vocês. Pode parecer, nossa, mas você é nova, nossa, você formou em 2014, não tá tão longe assim, né? Questão aí de 7, 8 anos que a gente tá falando, mas por que você passou por tudo isso e você, nesse pouco tempo de experiência, já entende sobre gestão? E eu vou contar um pouquinho aqui da minha história para vocês, vocês vão entender onde eu quero chegar, certo? Então vamos falar um pouquinho o que é a gestão. A gestão, ela é a parte administrativa e estratégica de um negócio ou de uma empresa. Então é a parte que vai visar a administração, a parte que visa a estratégia de crescimento, de aumento de faturamento, de um maior lucro de uma empresa. Então toda empresa bem-sucedida, e consultório odontológico deve ser visto como uma empresa, porque é uma empresa, né? Independente se ele tem o CNPJ ou não, é uma empresa, porque presta serviço, né? Então, ela precisa de uma boa gestão. E quem sabe gestão, sabe empreender qualquer negócio. Independente se você está na área odontológica ou não, se aprendeu gestão, você sabe cuidar dos negócios do seu pai, caso ele seja um empresário, você sabe cuidar de qualquer outra empresa, porque a gestão, ela se aplica a qualquer negócio, a qualquer empresa, certo? Então, existem 3 tipos de gestão. É a gestão de processos, a gente vai falar dela, a gestão de pessoas e a gestão financeira. A gestão financeira. O que aborda a gestão financeira? A gestão financeira aborda o controle das receitas e das despesas. É um fluxo de caixa. O que é isso? Galera, é o seguinte, desses mais de 300 alunos que eu tenho aqui no meu curso de gestão, eu digo para vocês que 85 ou mais por cento dessas pessoas não sabem o quanto ganham, não sabem o quanto gastam, não tem noção nenhuma do lucro que tem no consultório. Eu tô falando de 85 a 90% dos dentistas. Não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta. Pode parecer bobo agora para vocês. Muitos dos que estão escutando o que eu tô falando agora, pode falar, mas comigo não vai acontecer isso. E eu digo, vai acontecer. Então, se você não entender a importância desse processo, você vai cair na mesma situação que a maioria dos dentistas caem. Só que se você escolher começar de forma certa, começar a sua vida de forma controlada, as coisas vão ser mais fáceis para você. Você não precisa esperar 10, 15 anos para ter o seu nome montado na cidade, para ser referência onde você está e para ter uma liberdade ali financeira, que é o que eu acredito que a grande maioria pensa, né? Nossa, eu quero me ver livre da faculdade, eu quero ter meu dinheiro, quero poder fazer minhas coisas, eu quero viajar, eu quero poder desfrutar agora da vida, porque eu só estudei. Mas prestem atenção. Se você não levar isso como algo sério, esse sonho, essa vontade, ela vai se tornar cada vez mais distante, certo? Então, a parte de gestão financeira, ela trabalha com controle das finanças, tudo que entra, tudo que sai, você tem que ter um controle muito próximo, né? A precificação, o que é precificação? Quanto vai custar os seus procedimentos? Quanto que você vai cobrar numa restauração? Quanto que você vai cobrar numa cirurgia? Né? Quanto que você vai cobrar numa endodontia? Você sabe quanto que você põe de preço? Aí sabe o que a galera faz quando sai da faculdade e monta o consultório? Vou pegar a tabela do colega. Ô fulano, vem cá, você que já montou aí, que o consultório é do seu pai, quanto que vocês cobram aí numa restauração? Me fala aí mais ou menos para eu colocar no meu. Só que essa pessoa esquece que existe uma hora clínica e que essa hora clínica depende do tempo que você trabalha, depende das suas despesas, tá tudo influenciado. Então, assim, as minhas despesas de consultório pode ser completamente diferente das suas despesas. A minha hora clínica, se eu trabalho 160 horas no mês e você trabalha 90, vai ser completamente diferente. As taxas de cartão, né? Eu negocio com uma operadora e que às vezes eu tenho uma vantagem maior que você, eu pago um tipo de imposto que você talvez não pague. Se eu for pessoa jurídica, eu pago 6%. Se você é pessoa física, você pode pagar 27,5%. Como que a gente vai colocar o mesmo preço se o nosso material também é diferente? Se você usa isso nesse procedimento, eu uso aquilo. Se você usa essa marca e eu uso essa,
Como que a gente vai cobrar parecido e a gente vai cobrar igual? Então, o que acontece? A galera não sabe a margem de lucro dos procedimentos. Eles começam a trabalhar achando que o consultório bem-sucedido é apenas você executar uma boa técnica, mas não é. A boa técnica é essencial. Vocês estão saindo da faculdade e é como se vocês tivessem essa obrigação de ter uma boa técnica. Claro que a gente passa por um período de experiência, claro que a gente vai passar ali nem pegar a mão, em aprender e praticar e treinar, mas isso é uma habilidade que deve ser obrigação de qualquer cirurgião dentista. Agora, aprender gestão é poucos que vão atrás. Só que o sucesso financeiro do seu consultório e da sua vida pessoal, se você deseja aí conquistar todos os seus sonhos, você precisa entrar nesse mundo da gestão, certo? Então é importante entender sobre contabilidade? Com certeza. É importante você saber precificar? Com certeza. Muitos pagam para trabalhar, começa a atender convênio e fala, mas o paciente está vindo fácil para mim, eu não preciso captar paciente, eu não preciso fidelizar paciente, eu só preciso de uma agenda lotada. E aí, de repente, ele calcula o custo da hora clínica dele e o custo de uma hora dele para manter o consultório aberto é R$60, vamos supor. E aí o convênio paga 28. E aí? Você gasta R$60 e ganha 28. Essa conta fecha para vocês? Porque para mim não fecha. E aí a pessoa trabalha, vê aquele dinheiro entrando. Opa, tô ganhando dinheiro, ótimo, nossa, é isso mesmo. Tô show de bola, tô na frente de todo mundo. E aí chega no final do mês, aquele tanto de boleto para pagar, sabe o que sobra para você? Nada. Você entra em financiamento, em empréstimo e vira aquela corrida contra os ratos. Você vive para trabalhar e cada vez mais você se torna refém e sentado no mocho e começa as dores e aí vem a vida adulta, filho, família e as coisas vão ficando mais sérias. Enfim, gente, não queira passar por toda essa corrida. Se vocês estão tendo a oportunidade de escutar isso antes, leva isso como algo importante na vida de vocês, tá? Eu tenho certeza que a grande maioria dos dentistas que já são formados há muito tempo daria tudo para estar escutando isso agora. A gestão, ela não se aplica só à gestão financeira, ela tem a gestão de pessoas. É muito importante a gente saber se relacionar, treinamento de equipe, uma boa secretária, ela é fundamental para um processo ali de fidelização dos seus pacientes. Não adianta você só querer colocar paciente para dentro o tempo todo. Não é isso que vai te trazer um melhor lucro. Não é o paciente que entra e sai, não, é a fidelização. Tem uma pesquisa que diz que 80% do seu lucro vem da mão de 20% dos seus pacientes. Se você sabe tratar pessoas, se você sabe gerir pessoas, você não precisa correr o tempo todo atrás de pacientes. Esses pacientes vão correr atrás de você. Então, treinar sua secretária, fazer um processo de fidelização muito bem feito, encantamento de paciente e um processo de liderança de equipe, liderança, né, da sua secretária, liderança dos seus pacientes, ou seja, uma pessoa que é um líder, todo mundo quer ficar do lado dele, todo mundo se sente bem do lado dele. Então, é muito importante esse processo de gestão de pessoas. E isso é uma das habilidades mais escassas no mundo hoje. É liderança de pessoas, certo? E tem mais um processo de gestão, que é a gestão de processo. O que é gestão de processo? É a operação. A operação do nosso consultório, controle de estoque. Imagina você ficar com aquele controle gigantesco e perder todos os seus materiais, você está perdendo dinheiro, você está deixando dinheiro na mesa. Ou imagina o paciente sentar na sua cadeira e você não ter o material para executar o seu procedimento. É a organização, pessoal. É muito importante a gente olhar para isso, né? Qual que é o fluxo de atendimento? Como que acontece desde o momento que o paciente entra em contato com o consultório, entra em contato com você para agendar? Como que é feito esse agendamento? Como que é feito o atendimento? Como que é feito o remarketing, como que é feito o pós-venda desse paciente. Tem um fluxo a ser seguido para fidelizar. Então, isso é uma gestão de processo, é operação, protocolo, script. O que seria isso? Já foram em algumas empresas grandes que você é muito bem tratado e que você indica para alguma pessoa e, de repente, essa pessoa que vai lá recebe o mesmo tratamento que você? Isso é uma empresa de sucesso, é a empresa que tem protocolo, que segue um padrão, que tem um script agradável e individual para cada processo, não é aquele negócio robotizado, mas ao mesmo tempo é uma coisa organizada. Isso é fazer gestão. Então, se você tem a parte financeira, a gestão financeira muito bem controlada, se você tem uma gestão de pessoas excelente, eu sei comunicar, eu sei conversar com o meu paciente, eu sei vender, eu sei processo, eu sei fazer
um atendimento agradável. Isso é saber fazer gestão. E aí, tudo isso que você precisa para ter uma vida financeira, né, e de autoridade ali dentro, de referência na sua cidade, como espetacular. E por que eu tô falando tudo isso para vocês? Eu vou contar agora um pouquinho da minha história, como que a gestão entrou na minha vida, né? Como que ela veio? Vamos lá, tudo começou quando eu comecei, né? Tudo lá atrás, quando eu comecei a estudar para vestibular. Quando eu estava no meu primeiro colegial, eu vim, né, de uma família simples, que não tinha condição nenhuma de pagar uma faculdade particular de odontologia para mim. Então, quando eu pensei, eu quero ser dentista, eu já logo avaliei, meus pais não vão conseguir me ajudar. E se eu realmente quero esse sonho para mim, se eu realmente quero essa profissão para mim, eu vou ter que fazer um esforço extra, né? Quem dera se meu pai pudesse me dar essa oportunidade, minha mãe, eu tinha mais 2 irmãs que era bem escadinha ali próximo de mim, que também teria que estudar as duas, e a gente estava quase que na mesma época da faculdade. Então, o que eu fiz? Desde o meu primeiro colegial, eu prestei, aqui na minha cidade, é uma cidade pequena, que tem aí em média de 70 mil habitantes, só tinha duas escolas de ensino médio, de primeiro a terceiro colegial, que era a escola particular. E eu queria muito estudar numa escola particular, né? E eu pensei, bom, eu vou ter que correr atrás do meu, né? Eu vou prestar uma prova, tinha aquelas provas que dava desconto, sabe, bolsa, e aí que eu comecei. E nessa escola que eu comecei, ela era técnica em formação gerencial. Então, ela era uma escola de período integral, onde a parte da manhã era uma escola de ensino médio mesmo, onde eu estudava, né, todas as matérias convencionais, e no período da tarde eu estudava técnico em empreendedorismo, eu estudava administração. E aí, olha para vocês verem como é importante tudo isso. Eu ganhei bolsa, eu passei assim num dos primeiros lugares nessa escola e eu ganhei bolsa para estudar o primeiro, o segundo e o terceiro colegial nessa escola. Eu ia sair dessa escola com uma formação técnica em administração. Mas sabe o que eu fiz? Eu não quis. Eu não quis, porque eu falava, gente, meu sonho é ser dentista. Eu preciso ser dentista, eu preciso estudar mais biologia, eu preciso estudar mais química. O que eu tô fazendo aqui estudando administração? Não tem nada a ver comigo. Eu peguei, estudei só o primeiro ano e casquei fora, fui embora. Então esse foi meu primeiro contato com empreendedorismo, mas eu gostava daquilo. Só que eu não entendia por que a minha vida foi me levando para aquele caminho. Então foi meu primeiro degrau ali que eu me deparei com a parte administrativa. Mas eu não dei bola, eu continuei minha vida. Fui para uma escola pública, depois eu fui para uma outra particular que eu consegui mais bolsa, né? E aí veio a escolha da faculdade. E aí eu passei no vestibular. Quando eu passei no vestibular, eu passei em dois processos ali. Eu passei, primeiro, eu consegui uma bolsa também em odontologia 100% pelo ProUni em São Paulo. Na Unip, lá de Indianópolis, eu consegui lá em 100%, então não ia pagar nada da faculdade. Então, conquistei o meu objetivo primário ali, que era não precisar dos meus pais. E, ao mesmo tempo, eu passei na Unesp, que foi a faculdade que eu escolhi, né? E, nesse meio tempo, a minha família, eu tinha tia, primo, tinha acho que 2 ou 3 tias em São Paulo, e para mim era muito confortável ficar em São Paulo, porque eu tinha carona para vir para minha cidade, eu tinha alimentação ali que eu poderia, moradia que eu poderia conviver com a minha família, né? Eu fui convidada a ficar na casa dela, mas nesse momento eu falei, não, meu coração tá pedindo para ir para a Unesp. Meu sonho era fazer essa faculdade pública, né? Virou aquela questão de honra, de conseguir arcar com aquilo que eu tinha colocado na minha mente. Então, nesse momento, eu passei muito mais ser coração. E naquele momento da escolha da grade curricular, eu fui razão. Não, eu quero odontologia é biologia, é química. Então, entende como que a gente vai falar aqui sobre razão e emoção? Num primeiro momento, eu fui razão. Num segundo momento, eu fui coração. E depois, entrei para a faculdade, Unesp. Chegou lá, eu não tinha dinheiro para arcar com a minha... Por mais que a faculdade era pública, eu não tinha dinheiro para pagar meu aluguel, para pagar minha carona, o campus era fora da cidade, eu precisava de carona, minha alimentação, minha energia, enfim, internet, tudo eu não tinha. Então, eu busquei estágios dentro da própria faculdade para conseguir bolsas, né? Então, assim, a faculdade pública, nesse sentido, ela é boa porque o governo ajuda bastante. Eu ganhava uma bolsa lá de 400, 500 reais na época para poder fazer artigo científico.
Então, a área acadêmica começou a vir atrás de mim. E eu falava, não, eu não quero isso não. Eu tô aqui fazendo, lógico, porque eu quero aprender um pouquinho dessa área, mas eu tô precisando disso daqui. Eu fui em busca disso. Então, a razão nesse momento me trouxe. Eu fiz 6 anos da área acadêmica, científica. Eu fiz na odontopediatria, fiz bastante pesquisa de dentifrício, né, de pasta de dente ali para criança. Participei de artigos da Johnson & Johnson. Eu ganhei dinheiro com isso, na época ainda estudante. Então, mais um momento, a razão me trouxe para esse vínculo, né? E aí, dentro dessa oportunidade de estágio, me veio uma bolsa para o exterior. Eu podia escolher entre 5 países para fazer um intercâmbio estudantil, onde ia agregar ainda mais no meu currículo. E aí, sabe o que eu fiz? Eu não fui. Eu não fui porque nesse momento, por mais que eu queria, meu coração sempre quis fazer intercâmbio, mas eu nunca coloquei isso na minha cabeça, porque eu falei, gente, eu sou pobre, eu não posso fazer intercâmbio. Eu via minhas amigas nos Estados Unidos, eu ficava louca antes de entrar na faculdade. E quando eu estava na faculdade, através das bolsas, do processo científico ali, que a faculdade me deu a oportunidade, e aí que a oportunidade bateu na minha porta, eu não pude aceitar. Eu não pude porque se eu fosse, claro que seria excelente para o meu currículo, mas ao mesmo tempo meu coração era clínico, meu coração não era acadêmico. E por outro lado, o tempo, eu ia perder 2 anos da faculdade se eu fosse, porque a minha faculdade não era semestral, era anual. Então o processo de eu ir, ficar 1 ano e voltar, me custaria 2 anos. E nesse meio tempo, meu pai, que já não me ajudava, mas ajudava a manter a casa aqui na cidade onde eu morava, ele perdeu o emprego. Então, se eu demorasse mais 2 anos para me formar, talvez a situação ficaria até pior na minha situação, né? Tipo, com certeza. Aí influenciaria a vida das minhas irmãs, da minha mãe e tudo mais. Então, nesse momento que meu pai perdeu o emprego, eu precisei, além de fazer a bolsa da faculdade, daqueles R$400, que ele ainda me ajudava com um pouquinho, eu precisei correr atrás de trabalho. Então, eu estudava à noite na faculdade, né? Eu entrava ali no período noturno, e durante a manhã eu fazia o meu estágio ali na parte científica, onde eu ganhava a minha bolsa, e na parte da tarde eu bati numa dental e falei, chamava Paulo, eu falei, Paulo, me dá um emprego. Eu comprava dessa dental. E aí ele falou pra mim, Flávia, mas eu não tô precisando de gente. Eu falei, não, mas com certeza você tá precisando. Eu tive que dar minha cara e expor minha coragem. Por quê? Porque eu precisava me manter na faculdade. O meu sonho, ele não podia ser interrompido. Demorou tanto pra eu conquistar isso, foi tão difícil. Eu fiquei 2 anos no cursinho nesse meio processo, que não seria ali no 4º ano de faculdade, minha graduação foram 6 anos, que eu ia, infelizmente, interromper esse sonho. Só que nesse momento, olha pra você ver que engraçado, eu tinha 2 oportunidades de pedir emprego para 2 pessoas. Uma era na parte clínica, que era dentro de um consultório ali, só que o dentista ia me dar a oportunidade de trabalhar, mas ele não podia me remunerar. E nesse trabalho da dental, eu tinha a oportunidade de fazer o meu salário, porque quanto mais eu vendia, mais comissão eu ganhava, e era aquilo que eu estava em busca. Então, mais uma vez, a razão pendeu para mim, né? Mais uma vez, a razão falou, vai para esse lado. Só que o que vocês não imaginam é que, mais uma vez, eu me deparei com a parte administrativa de um negócio. Essa dental era uma dental milionária, que no sentido assim, faturava muito dinheiro. E sabe o que eu fiz? Eu usei da oportunidade. Cara, você acha que eu gostava mesmo de fazer 100% do tempo meu estudar, trabalhar, estagiar? Claro que não. Eu queria acompanhar minhas amigas, eu queria ir pra festa, eu queria beber, eu queria ir pro barzinho, eu queria fazer tudo isso, mas eu não podia. Mas já que aquela era a vida que eu tinha que ter naquele momento, eu falei, eu vou usar disso para trazer algo bom para mim. Então, nesse processo de trabalho, eu colei, literalmente, eu colei no dono da empresa e falei, vou aprender com ele. E lá era uma equipe grande, lá era uma equipe de mais de, acho que 30 funcionários na dental. Eu aprendi a vender, eu aprendi a me comunicar, eu aprendi a gestão ali do dinheiro, eu que fazia o controle de estoque para ele. Olha para você ver como a vida foi me guiando e eu não entendi o que estava pronto para mim. Então é isso que eu quero que vocês tragam para a história de vocês, tá? A gente vai chegar ali no consenso e vocês vão entender por que eu tô contando tudo isso. Tem um sentido lá no final. Trabalhei até me formar e quando eu fui terminar a faculdade, o meu professor da área científica lá da odontopediatria, que era um cara assim de um currículo muito bom, falou, Flávia, você precisa entrar no mestrado.
Você precisa vir comigo, o seu currículo é um dos melhores que tem aqui, nesse meio tempo de 6 anos você produziu bastante artigo, em revista internacional, e blá blá blá, ganhou prêmio, muita menção honrosa, você precisa seguir essa carreira. Tá lindo para você essa área, mestrado, doutorado, depois você vai fazer um pós-doc, sanduíche, blá blá blá. Eu falei assim, tá doido? Não é isso que eu quero, não. E aí, nesse momento, eu deixei o meu coração falar mais alto. Nesse momento, eu não usei a razão. Eu tinha um currículo legal, mas nesse momento eu falei, eu vou clinicar. E lembra que eu falei para vocês que o meu pai estava desempregado? Foi aí que eu montei a minha clínica. Foi aí que eu pedi um empréstimo no banco, onde eu fui com a cara e com a coragem também, não estou indicando isso para ninguém, mas eu tinha uma certeza muito grande de que as coisas iriam dar certo para mim, porque eu estava aprendendo a parte administrativa, eu já estava inserida na gestão. Antes de entrar no cursinho, eu já tinha passado por uma escola técnica de formação gerencial, lembra? Que eu não entendi o porquê, eu até nem fiquei 3 anos lá, e de repente no meu trabalho eu tive que trabalhar 2 anos numa dental, onde eu também aprofundei na parte ali da minha comunicação. Então a gestão estava em mim, mas eu não enxergava, mas eu sentia com o meu coração que era a hora de montar um consultório para, inclusive, ajudar meu pai, como se fosse uma renda para ele, para poder retribuir tudo aquilo que ele, né, me ajudou até então. Não foi financeiramente, mas me ajudou, né, na criação e tudo mais. Então veio a hora da escolha da cidade. E aí, quando eu pensei, vou montar meu consultório, para onde eu vou? E aí eu tinha outras oportunidades, eu tinha muitas cidades onde eu daria, né? Nossa, aqui vai ser legal, aqui eu preciso disso, aqui seria ótimo. E de repente eu deixei mais uma vez o meu coração falar mais alto. Não, eu quero voltar para a minha cidade. Eu fiquei tanto tempo fora, foram 6 anos de faculdade, mais 2 anos de cursinho que eu não fiz aqui, foram 8 anos, agora eu quero retornar. E aí meu coração, mais uma vez, falou comigo. E aí, de repente, pensei, e agora? Qual que é o modelo de clínica que eu vou montar? Eu vou montar uma clínica para classe A, classe B, uma clínica bonita, uma clínica... Como que eu vou montar? E aí veio a razão nesse momento. Por quê? Eu vim de forma estratégica. Eu olhei para a cidade, o que o meu coração queria tinha muito. O que o meu coração queria tinha profissionais excelentes e muito experientes e muito renomados. E eu falei, quem sou eu na fila do pão para chegar aqui e combater com esse pessoal todo? Então eu vou de forma estratégica. Então, já que eu usei bastante meu coração em alguns lugares, agora eu vou com a razão. Então, eu fiz uma pesquisa de mercado, eu comecei a colocar os ensinamentos que eu tive ali de uma boa gestão para pesquisar algo que fizesse sentido na cidade, que eu conseguisse crescer de forma rápida. Então, nesse momento, eu vim com a razão. Depois, mais uma vez, a escolha da especialidade. E agora, o que eu vou fazer? Que especialidade eu vou fazer? Será que realmente eu vou fazer o que eu quero? E aí, o que eu queria era bucomaxilo. Eu era apaixonada em cirurgia bucomaxilo. E aí, na minha cidade, era uma cidade menor, onde já tinha 2, não tinha mais campo dentro do hospital. E, ao mesmo tempo, a minha família, eu tava já tinha um noivo, e eu já queria casar, eu já queria ter filho. Então, eu falei, cara, se eu fizer bucomaxilo, eu não vou conseguir viver esse sonho da maternidade com muita tranquilidade, eu não vou conseguir, enfim, um espaço de forma rápida como eu quero. Então, eu vou para uma área onde meu coração diz, mas que não é 100% o que ele diz, mas que a razão, para mim, é muito importante. E aí, eu fui para a área da implantodontia, que combina ali com a cirurgia, né, do bucomaxilo, próxima, mas, ao mesmo tempo, a razão também me ajudou, porque meu marido já era ortodontista, o modelo de clínica que eu montei era ortodontia, a ortodontia combina com implantodontia muitas vezes, então casou. E aí nesse momento eu consegui usar os dois, o coração e a razão. E aí, com esse processo grande, a minha clínica foi crescendo, a gente chegou em um ano, eu ainda estava na faculdade, lembra? Eu montei em abril de 2014, que eu falei para vocês, e eu me formei em dezembro. E nesse um ano, né, até abril de 2015 ali, a gente chegou a 1.100 pacientes de ortodontia. Foi algo, assim, surreal. Foi algo que eu não consigo explicar como que a gente chegou numa cidade pequena, de 70 mil habitantes, a 1.000 pacientes de ortodontia. E aí, o que começou a aparecer? Sociedade. Flávia, vou montar uma clínica. Flávia, você não tem preguiça. Flávia, você sabe fazer esse negócio funcionar. Flávia, essa gestão sua, esse controle financeiro, uma clínica que estava faturando mais de 1 milhão por ano. Muitas oportunidades foi surgindo na minha vida. E nesse momento, mais uma vez, eu usei o quê? Meu coração.
Meu coração. Por quê? Porque eu estava grávida da minha segunda filha. Eu não queria sair da minha cidade. Essa oportunidade era fora, no estado de São Paulo. Eu queria ter a paz do interior, né? Se eu escolhi, né, a cidade, nesse momento eu usei meu coração. Claro que nada me impede futuramente de ir, de ter novas oportunidades, mas olha como é importante a gente ponderar cada momento, né? E aí, de repente, mais uma, veio a especialista em gestão. O fato de eu me tornar uma gestora da minha clínica me trouxe um curso online, uma outra fonte de renda hoje em dia, né? Que hoje eu posso ajudar também muitos dentistas através do digital. E tudo foi o processo de gestão na minha vida. E agora pergunta para mim, Flávia, você sabia que tudo isso ia acontecer nesses 7 anos? Claro que não. Claro que eu não imaginava o que ia acontecer. Mas como que você conseguiu, de forma equilibrada, chegar no lugar que você está hoje? E eu digo para vocês, eu não usei só a emoção e eu não usei só a razão. Entende como é importante a gente equalizar esses dois? Que nem sempre um vai estar certo e o outro também. O importante é você saber fazer, e se tudo der errado, tudo bem, você sabe voltar atrás. Então, aqui só um resumo rápido para vocês verem esse equilíbrio, né, entre emoção e razão, que eu acho que isso vai martelar bastante na cabeça de vocês. Então, começou lá com o estudo para o vestibular, foi a razão, depois a escolha da faculdade, a emoção, depois o estágio com bolsa, a razão, a bolsa no exterior que eu recusei, a razão, o trabalho, a razão, precisava do dinheiro, a carreira acadêmica, emoção, não queria carreira acadêmica, escolha da cidade, emoção, modelo de clínica, razão, especialidade, razão e emoção, eu tentei ponderar os dois, e a sociedade nova em clínica, emoção, recusei, e a parte de gestão, que foi puramente emoção, eu descobri uma nova habilidade, né? Então, o que eu gostaria de deixar aqui para vocês hoje, como uma experiência de tudo que eu vivi, muito intensamente? Primeira coisa, se conheça. Quem é você? Quais são os seus valores? O que você não se permite passar por cima? O que vai te ferir se acontecer? Né? O que você não suportaria passar? Entenda isso. Não passe por cima da sua essência, não passe por cima dos seus valores. O meu valor mais alto, e até hoje, sempre foi liberdade. Então, sentir-me presa, a carreira acadêmica talvez não me brilhasse os olhos, e trabalhar para os outros e ter que bater ponto talvez não me brilhasse os olhos. Mas por quê? Porque valor para mim era muito importante, liberdade para mim é muito importante, flexibilidade para mim é importante. Então hoje eu estou aqui falando com vocês, a minha clínica está lá funcionando normal, e isso para mim é liberdade. Então foi a escolha que eu fiz. Não quer dizer que vai ser a de vocês, mas entenda como que você funciona. Qual o valor principal na sua vida? Aquilo que, se você, por exemplo, for no SUS e de repente, nossa, eu não consigo trabalhar dessa forma, você não vai se adaptar lá, né? E se você for trabalhar para os outros, não aceita ser mandado, você não vai funcionar lá. Mas se você prefere uma segurança, não gosta de correr risco, talvez consultório odontológico de primeira, talvez não vá funcionar. Entende como que você funciona, entende o que é importante na sua vida. É muito viável a gente olhar para dentro da gente antes de ter essa escolha, antes de fazer esse planejamento, certo? E aí, a razão e a emoção, e agora? O que eu tenho que observar dentro da razão e emoção? Tentar se equalizar. Nem sempre ser razão, nem sempre ser emoção, mas ao mesmo tempo, o que é importante de verdade é você avaliar as oportunidades que aparecem na sua vida. Muitas vezes você não vai entender o que está acontecendo. Lembra que eu falei que eu fui no meu primeiro colegial e eu falei, caraca, eu aqui estudando administração, sai fora, preciso estudar biologia, preciso estudar química. Só que olha o que eu estava tendo, a oportunidade de aprender administração é o que eu faço hoje, é o que me trouxe até aqui. E aí depois eu fui trabalhar com o intuito de ganhar dinheiro para sobreviver na faculdade. E o que eu fiz? Eu fui pela razão, mas eu aproveitei a minha oportunidade. Então é muito importante que, independente para onde a vida for guiando vocês, aproveite as oportunidades, aprenda, seja intencional. O que significa isso? Use a seu favor. Se alguém te deu uma oportunidade, abuse disso. Seja intencional. Aprenda com todas as oportunidades, certo?
E, mais uma vez, lembre-se do seu propósito. Qual que é seu propósito de vida? O que você deseja? O que você imagina para a sua vida daqui 10 anos? Como que você imagina daqui 20 anos? O que te faz bem? Por que você veio para esse mundo? Né? E lembre-se, sorte não existe para ninguém. Sorte é a junção da oportunidade mais a preparação, certo? Você nunca estará pronto. Esquece isso. Vou sair da faculdade pronto. Vou montar minha clínica, eu tô pronto. Eu vou passar no concurso agora, eu tô pronto. Não existe. Você nunca estará pronto. Mas você pode estar preparado, certo? Preparado. Você nunca vai estar pronto, mas preparado você pode estar. Então se prepare. Aproveite as oportunidades. Lembre de quem é você. Lembre dos seus valores. Pese razão e emoção. Você nunca tem que ser só emoção e você nunca tem que ser só razão. E se foi para um caminho, talvez errei, tudo bem, volte para trás, não tem problema. Mas que lição você tirou daquilo? O que você pode pegar com aquilo que você aprendeu e aplicar no seu novo caminho? Professora, é mais vantajoso abrir o consultório pelo CPF ou CNPJ? Qual é mais vantajoso e menos imposto? Vamos lá, essa pergunta é uma dúvida geral. Depende do modelo de clínica que você vai abrir, depende do modelo de consultório que você vai abrir, tá? Por quê? Quando a gente está falando de CNPJ, a gente está falando de imposto que incide sobre o faturamento da empresa. Quando a gente está falando de se declarar pelo CPF, é pelo lucro. Então, tem algumas despesas que, na grande maioria dos consultórios, são dedutíveis, ou seja, dental, a energia, secretária, aluguel, tudo isso deduz. Então, o CPF você paga pelo lucro da empresa, ou seja, tudo que sobrou, você tira o que entrou, tira o que saiu, o que sobrou você paga o imposto pelo CPF. No CNPJ você paga sobre o faturamento, então independe do valor de despesa que você tem. E aí você precisa de um escritório de contabilidade que vai avaliar o seu faturamento, folha de pagamento, quantos funcionários você vai ter um só no início, não vai ter nenhum, vai ter 2, vai ter 3, já vai começar com 5, como que você imagina? Porque depende de tudo isso, não tem como eu te falar, isso vale mais, isso vale menos. Então é uma questão que você precisa avaliar como que vai ser a estrutura dessa empresa, já vai ter muitos funcionários, vai ter pouquinho, por quê? Se vai abrir um consultório com uma só cadeira no início, com uma só secretária, ou então sem secretária, que é o que eu não indico, pelo amor de Deus, sem secretária, isso vai dar um certo atraso na vida de vocês. O CPF, na maioria das vezes, é melhor, tá? Para quem está iniciando, para quem vai montar uma cadeira única com um só funcionário, geralmente o CPF, ele é melhor no início. Tá bom? Mas depende do modelo e estrutura da clínica. Como a minha eu já montei algo maior desde o início, então no meu caso eu abri o CNPJ logo de cara, porque eu já tinha abri com 4, 5 funcionários. Então entende que depende da folha de pagamento e do faturamento. Qual a melhor forma de fazer uma pesquisa de mercado? Por onde começar? Pesquisa de mercado. Primeiro, avalia para qual a cidade que você tem interesse, né? Não tem como você fazer uma pesquisa de mercado no Brasil todo, mas escolha aí uns 5 locais ou umas 3 cidades que você tem a intenção, né, de atuar, e mediante isso você procura quais os meus concorrentes, quem são os dentistas que trabalham nessa cidade, o que eles fazem, quais as especialidades, qual que é a média de preço que eles cobram. Então, nesse momento, é importante você avaliar o preço. Por quê? Para entender qual que é a classe social que eles trabalham. Então, como que foi a minha parte estratégica nessa pesquisa de mercado? Minha cidade tinha bastante dentista bom, experiente e tudo mais, só que ortodontia era apenas para ricos, né? Então, assim, todos os ortodontistas só atendia particular e a mensalidade na época, assim, era algo que classe C e D, E talvez, jamais poderia pagar, porque ela ia ter que competir com a necessidade básica de vestuário, alimentação, moradia. Então, classe C, D e E não conseguiria tratar orto na minha cidade. E aí eu vim com a estratégia de agregar orto e tratar uma classe C, D e E. Por quê? Porque era algo que ainda ninguém fazia. E quando você chega num local, né, e com a água ali limpinha, o boi que bebe primeiro, ele bebe fresco. Então essa foi a estratégia que eu usei mediante a pesquisa de mercado. Mas primeira coisa, eu escolhi a cidade. Então, por onde começar? Escolha a cidade. Depois que escolher a cidade,
procure a sua concorrência. O que a concorrência faz? Quais as especialidades? Qual que é o público que esses dentistas tratam? E mediante isso, você consegue escolher sua especialidade, o padrão de clínica, qual que é a classe social que você vai atender. Flávia, qual a sua opinião sobre o Instagram? É essencial para recém-formado ou é algo secundário? Não, eu acho que é essencial. Hoje o mundo está muito mais competitivo, né? E quanto mais cedo você se insere no canal ali social, mais fácil vai ser para você. Então, você consegue, através, mesmo sendo estudante, mostrar uma autoridade no processo, né? Então, assim, você não precisa ser dentista para ser uma autoridade. Eu conheço meninas que durante a faculdade já começava ali a ensinar sobre saúde bucal. Então, pensa, se você está aí no último período da faculdade, no último ano da faculdade, o quanto você já sabe em relação à sua população ali que você quer atender. O quanto você sabe sobre saúde bucal que as outras pessoas não sabem. Por mais que talvez você não se sinta, né? Ai, nossa, sou uma autoridade, ou então sou uma dentista. Você sabe muito mais do que muita gente. E lembre-se sempre, o seu pior conteúdo pode ser o melhor conteúdo de outra pessoa. Então siga, vá em frente, comece. Dá para ser dentista, administrar a clínica e ainda ser dono? Dá para ser dentista, dá para administrar a clínica e ser dono. Tudo depende do seu tempo, da sua gestão de tempo. É muito importante que você tire pelo menos 1 hora do seu dia, no mínimo, para fazer gestão. Então, como eu comecei, né? Como eu indico que faça? Chega no consultório das 8 às 9, vai fazer seu processo de gestão, vai fazer o seu fluxo de caixa, avaliar quanto de dinheiro entrou, quanto de dinheiro saiu, senta com a sua secretária, conversa com ela, alinha todos os processos do dia, treina ela naquele momento, né? Faz o check com ela, e aí, o que você tem para fazer hoje? Precisa de alguma ajuda? Vai para o atendimento, senta no mocho e trabalha como dentista. Terminou o dia, né? Vai lá, faz uma pesquisa, liga para algum paciente, pergunta se está com dor, se não está, se está tudo ok. Dá para controlar muito bem no início. Claro que conforme você vai crescendo, conforme a demanda, né, a fidelização começa aí de trazer muita gente, a captação cada vez maior, a indicação cada vez maior, é claro que o seu tempo vai ficando mais escasso, e aí você vai ter que tomar algumas decisões, que foi o que aconteceu comigo, né? Então eu comecei como dentista, 100% mocho, depois de um tempo eu fui para gestão, aí eu tirava 1 horinha por dia, depois eu comecei a tirar 1h30, depois eu comecei a tirar 2 horas, depois eu comecei a tirar 2 dias, depois 3 dias, até que hoje eu faço só gestão e atendo eventualmente de 15 em 15 dias. Então, assim, não deixo de atuar porque eu amo essa área clínica. Eu também não quero perder a mão, não quero perder a minha experiência, mas hoje eu tenho essa flexibilidade de estar na minha casa hoje, falando com vocês, dali a pouco eu vou na clínica, e dali a pouco vou conversar com a minha equipe. Hoje a gente tem aí 13 colaboradores, mais 7 dentistas na clínica, então a gente está num total aí de 20 pessoas, e é difícil, né, de eu conseguir sentar no mocho, atender e ao mesmo tempo gerenciar 20 pessoas, gerenciar mais de 1.000 pacientes, e gerenciar a parte financeira. Então, para mim, hoje, a realidade é mais gestão do que atendimento, mas nem sempre foi assim. No início foi o contrário, muito mais atendimento e um tempinho de gestão. Conforme vai crescendo, você vai fazendo escolhas. Creio que o Instagram ajuda muito com a divulgação para conseguir pacientes. Sim, a captação hoje, através do marketing digital, é a captação mais efetiva, né? Afinal, todo mundo está conectado, todo mundo, vocês aqui estão ou através de um computador ou através de um celular, mas estão conectados em rede, né, em internet. E é isso, cada vez mais, mesmo durante essa pandemia, nossa, deu um boom, né? Então, você tem que ir, a melhor propaganda é onde o povo tá. Se o povo tá nas redes sociais, é lá que você tem que estar. Né? Então, hoje essa plataforma ela não é mais usada para interação, para rever amigos e tudo mais. É usada para comercializar mesmo, para poder monetizar, né? Trazer paciente até o consultório, mostrando o seu conteúdo, mostrando o seu trabalho, o seu antes e depois, que agora é liberado. Então, a gente tem que usufruir de tudo isso. Lembre-se, oportunidade. Aproveite as oportunidades. E o boi que chega primeiro bebe a água limpa, fresca. Não queira vir, vai dar certo você vir na internet daqui 5 anos. Ai, Flávia, agora eu não estou preparada, vou daqui 5 anos. Vai dar certo, mas muita gente vai ter passado na sua frente, você vai beber água sujinha, né? Então, lembre-se, você nunca estará pronto, mas esteja preparado. Muitos não gostam do plano de saúde, mas para nós recém-formados, você acha que seria viável com o intuito de trazer mais paciente ao consultório? O intuito da galera começar com plano de saúde, que é algo que paga muito mal, assim, claro que tem exceções, tem planos que pagam melhores, mas me falar que paga bem,
Não conheço. Você já viu dentista que só atende convênio para a Europa? Você já viu dentista com carrão milionário que atende convênio? Não tem. Desconfia desse santo aí. Então, assim, começar com esse propósito, com esse planejamento de atender convênios apenas para fazer uma carteira de paciente, ok, não vejo nada de errado, desde que você tenha prazo para entrar e para sair. Tá? E nesse tempo, qual que vai ser a sua estratégia? Como que você vai pegar esses pacientes e vai converter para particular? Porque o que é o problema do dentista que começa atendendo convênio? Vou atender convênio só no início, depois eu largo. E aí o que acontece? Se acomoda e não vai estudar gestão, não vai aprender a fazer marketing. E aí é muita zona de conforto, você tá lá e de repente chega um paciente, abarrotada, agenda cheia, segunda a sábado, 3, 4 anos, 10 anos. E aí, de repente, você não aprendeu o processo mais difícil, que é gestão e marketing. E aí, dificilmente, você larga o convênio. Por quê? Insegurança. Ai, meu Deus, agora eu já tenho 10 anos de formada, já tenho filho, já tenho casa para cuidar, e se eu largar, e aquele valor que eu já estou acostumada a ganhar, fica tudo mais difícil. Então, se você tem essa intenção, essa estratégia de começar captando paciente pelo convênio, que seja com prazo de terminar. E nesse meio tempo, qual é a estratégia que você vai usar para converter esse paciente de convênio para particular, né? Qual que é a fidelização que você vai criar? Como que vai ser esse processo? Então, planejamento. Lembra de vocês? Quais são os seus valores? Quem que é você? O que é importante? Se você tem uma importância muito grande para a segurança, Flávia, o meu valor mais alto na minha vida é segurança. Então, dificilmente você vai conseguir trabalhar com um consultório ali que corre risco o tempo todo, de um mês faturar tanto, no outro mês menos tanto. Então, muito provável que você siga a área acadêmica, que você siga a área de concurso, ou que você trabalhe por um fixo. Então, você tem que entender os seus valores, os seus princípios, né? O que te deixa confortável. Então, assim, para mim era desafio, né? Eu sempre fui movida a desafio. Então, arriscar fazia parte da Flávia. Mas isso não quer dizer que seja para todo mundo. Então, lembre-se sempre quem é você, quais seus valores, quais seus princípios, o que o seu coração fala, o que a sua razão mostra. Devido ao preço que os planos pagam, como prestar um serviço de excelência? Recém-formado já consegue atender por planos odontológicos ou precisa de tempo de formado para liberar os atendimentos? Não, você consegue, a partir do momento que você já tem, né, o CRO, depende do plano, né, também tem essa questão de plano, que exige pelo menos 1 ano de experiência, 2 anos de experiência, depende, mas tem alguns que é liberado para recém-formado sim, tá? Agora, como prestar um serviço de excelência? Dá, tá? Mas é difícil. Por quê? Para você prestar um serviço de excelência com protocolos, com script, com fluxo de atendimento bom, ou seja, unindo a gestão de processos, a gestão de pessoas e a gestão financeira, você precisa de quê? De equipe. E muitas vezes o que te paga não te permite ter uma equipe, não te permite ter uma secretária, um auxiliar, uma pessoa que vai fazer o pós-venda. Então, é meio que fica amarrado, sabe? Você quer dar um bom atendimento, mas aí é paciente de 20 em 20 minutos, 30 em 30 minutos, e aí você ainda tem que desinfectar toda a sala para chamar outra, e aí você não tem ajudante, você mesmo tem que lavar, esterilizar, porque não pode pagar uma secretária, porque te paga um pouco. É a mesma situação do SUS, né? Você já foi, assim, num atendimento do SUS, que você tem uma excelência no atendimento? Não tem. Pode até ter um profissional bom, pode até ter um profissional ali que tenta, de alguma forma, te aconchegar, mas excelência é difícil. Dá para fazer, mas é muito difícil. Você vai precisar de uma equipe, você vai precisar ter uma visão um pouco maior e estratégica para conseguir ter isso. Quando a gente está falando sobre atração de paciente, né? Todo sentido de atração de pessoas, as pessoas se conectam com pessoas, né? Eu não me conecto com panfleto, eu não me conecto com post pronto, com robô. Que é a pior coisa do mundo, você ir num atendimento e é um robô que tá falando com você, dá vontade de jogar longe o celular, né? Então, assim, quanto mais pessoal, quanto mais conexão tiver, melhor vai ser, certo? Então, assim, conciliar o pessoal, para mim, Flávia, é o mais importante, porque você vai mostrar a Vanessa que é. A Vanessa, ela não é apenas uma dentista, ela não é só aquela profissional que fica de branco, jalequinho, máscara, touca, óculos, que só dá para ver os olhinhos dela, não. Ela é uma pessoa que tem uma vida social, que faz, né, uma atividade física ali ou aqui, que passeia com um cachorro e blá blá blá, e, enfim, você tem a sua vida. E as pessoas gostam de ver quem é você,
por trás do jaleco, quem é você por trás do consultório. Então, lembre-se, pessoas conectam com pessoas. Então, o pessoal, com certeza, ele vale muito mais do que um perfil ali que é só propaganda, conteúdo, dentista. Ninguém quer saber de dentista o tempo todo, né? Então, é importante que você tenha você ali como pessoa. Começar a trabalhar em um consultório que já tem uma cartela de pacientes é melhor a captação ou a fidelização? É melhor a captação nesse caso, né? Porque você já tem os pacientes. Só que você vai ter que fidelizar esses pacientes. Depende muito do histórico anterior. Como que era essa clínica antes dela ser vendida ou então antes de você iniciar, né? Então, é importante que você entenda esse histórico. Nada de errado de você começar algo que estava tudo torto, né? Desde que você mude a gestão daquele processo. Mas ter uma carteira de pacientes, com certeza, é mais fácil, porque você tem para quem ligar, tem para quem chamar, tem para quem oferecer, né? Quando você não tem ninguém, você tem que trazer do zero. Então, ter uma cartela aí, uma carteira de paciente é mais fácil, mas não significa que seu trabalho de fidelização seja fácil, tá? Mas a captação já tá ali, as pessoas já tá ali, você só precisa resgatar. Você já tem um número de telefone, um contato para trazer. Então, assim, é um passinho à frente. Em uma clínica de início, seria melhor contratar um dentista pagando fixo por dia ou por procedimento? Depende, né? Depende da sua região, depende do que você encontrar, depende do seu objetivo, tá? Quando a gente contrata um profissional, um parceiro, um dentista parceiro para atuar ali na sua clínica, ou seja, tem mais que uma cadeira. Eu quero deixar essa cadeira funcionando em outros procedimentos para eu ter uma margem de lucro em cima dela, daqueles procedimentos que estão sendo realizados lá enquanto eu estou realizando o meu aqui. Isso é uma visão de empreendedor, né? Então, quando você tem essa visão, você fala, eu quero pagar um fixo por dia, ou então eu quero pagar por procedimento, tanto faz. Você coloca na sua precificação a mesma coisa que eu falei para o Marlon, só que você vai embutir esse valor lá dentro do pagamento para terceiro, custo com o terceiro, igual protético você coloca o custo desse profissional, desse dentista. Seja a comissão, seja o valor por dia, e coloca lá na sua precificação, certo? Então, independente de você pagar uma comissão ou pagar por dia, mediante o preço que vai dar lá, consigo praticar, ok? Você deve pensar o seguinte, a partir do momento que eu estou pagando menos para o colega ali para executar, apenas colocar a mão na massa, o mínimo que eu tenho que dar para ele é paciente. Então, a responsabilidade de conseguir paciente e lotar a agenda dele é sua. Então, se você quer ganhar esse mais em cima, então assim, quero ficar com 70% e pagar 30% para o colega. Ou então, é um procedimento de R$200, R$500, eu quero pagar 100 para o colega. Ok. Só que lota a agenda dele e faz com que compense para ele também no final, senão você não vai ter parceiro nunca. Então, assim, é importante a gente também equilibrar isso. Eu vou ter colega comigo? Vou. Eu vou pagar menos, eu vou ganhar muito mais do que eles? Sim, estou correndo risco, eu que estou indo atrás do paciente, eu que estou treinando a minha equipe, eu que estou fazendo tudo, mais justo que você ganhe mais. Só que, por contrapartida, você tem que dar uma oportunidade dele também crescer ali, no sentido de levar para casa algo que compense o dia dele. Afinal, ele passou pela mesma faculdade, ele passou pelos mesmos processos, entende? Só que tem perfis diferentes. Alguém tem mais perfil administrativo, empreendedor, e outros mais para executar, mão na massa. Legal? Tem espaço para todo mundo. Mas lembra sempre, tudo que é meu dever, também tem obrigação.